Seja bem-vindo à revista de imprensa. É meu convidado para comentar a atualidade informativa Manuel Mota, professor investigador. Muito boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Avançamos nesta revista de imprensa e começamos pelos jornais nacionais. No caso, começamos pelo jornal Público. Já está na imagem a primeira página do Público, na manchete. Professores fazem greve hoje, mas voltam a negociar amanhã. Mário Nogueira, líder da FENPROF, diz que a adesão à greve é determinante para que o Governo aceite que todo o tempo de serviço dos professores conte para a progressão na carreira. Mais abaixo, destaque para a saúde. Diz o Público, há mais doentes com superbactéria que causa mortes nos hospitais. À direita, e ainda sobre saúde, Graça Freitas é candidata a Diretora-Geral de Saúde. CRESAP, que recebeu mais 6 candidaturas. O processo de avaliação poderá estar concluído dentro de 2 meses. Ainda no Público, a economia cresceu 0,5% no terceiro trimestre do ano. A tendência não coloca em causa a projeção de crescimento para 2017. Meios aéreos extraordinários terão custado até 5,4 milhões. Contratos excepcionais terminam hoje, um mês após os últimos fogos. Ainda no Público, o acordo com a Cepsa na botija de gás social cria tensão no setor. E à direita, coordenadores da área da droga demitem-se em sinal de protesto. Indefinição na política das drogas faz disparar listas espera entre os doentes. Analisada a primeira página do Público, avançamos para o jornal I. O fantasma de Maria de Lourdes Rodrigues assombra o Governo. Professores em greve e manifestação. O Governo já admite descongelar 7 anos, mas sindicatos recusaram. Ainda no I, a Operação FIS, o que está em causa num processo que está a mexer com as elites de Portugal e Angola. As revelações do advogado do Estado angolano que estão a abalar o caso. Mais abaixo, conferência sobre cibersegurança na saúde. Serviço Nacional de Saúde, com 1 a 2 ataques informáticos por mês. 700 médicos de família vão dar e-mail aos doentes. Não se deve pagar o resgate, ceder à chantagem dos atacantes. E ainda uma nota sobre esta temática, democracia ameaçada online. Em 18 países, as eleições foram manipuladas através das redes sociais. A Rússia estende os seus tentáculos. Do I, avançamos para o Jornal de Negócios. Quem tem direito a progredir na função pública, na imagem Mário Centeno e António Costa, quase metade dos funcionários sobe por antiguidade. Greves regressam em força com a retoma da economia. Ainda no Negócios, Altice perde metade do valor em bolsa. E ainda Portugal já tem 68 mil milionários e o número vai crescer. Um tema interessante, julgo eu, para ser discutido nesta revista de imprensa. E por fim, avançamos para o jornal Destaque. Na manchete tem: simulador revela como poupar na luz e no gás. Que boa ideia. O portal Poupa Energia apresenta cerca de 200 tarifários do mercado liberalizado e hierarquizados pelas características de cada consumidor, permitindo subscrever de imediato a opção mais em conta. Ainda no destaque, €500 mil contra a sazonalidade. Médicos viabilizam primeira barriga de aluguer, um dos temas do dia. À direita, Portugal ganha 7 mil milionários num ano. E ainda destaque para o desporto, Portugal empata a 1 com os Estados Unidos. Encontro pouco conseguido a seleção, com mais 3 jogadores a estrearem-se e pouco mais para assinalar. Olhamos agora para aquilo que vamos assinalar nesta revista de imprensa e, inevitavelmente, o tema forte e comum em todas as primeiras páginas são os professores, a greve dos professores. Se me permite a expressão mais descontraída, o Governo tem aqui uma pedra no sapato? A situação não é fácil, porque o primeiro congelamento foi entre 2005 e 2007, e agora a perspectiva dos últimos 7 anos põe-se em causa, na minha ótica, 2 questões relevantes. A primeira tem a ver com aquilo que faz sentido do ponto de vista do exercício de funções. Não faz congelar carreiras, é pôr em causa também o mérito, a progressão dos profissionais, mas temos que contrapor aqui com uma situação complexa que ainda hoje vivemos, que tem a ver com a situação económica ou financeira do país.
Para ter uma ideia, 25% da despesa pública é com funcionários, é com pessoal. Nós não estamos ainda completamente livres do contexto das nossas dependências com a União Europeia, com a Troika. Percebo que a medida de 1 de janeiro podermos fazer um descongelamento das progressões de carreira é extremamente relevante e tem que ver com o equilíbrio negocial. Mais difícil, naturalmente, no contexto de um governo que tem o Partido Comunista, nomeadamente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda como suportes. Portanto, será uma gestão difícil, mas eu tenho a ideia de que, tendo em linha de conta que a medida é positiva do descongelamento das carreiras, se chegará a bom porto para ambos, para os professores, que merecem, muitos deles, de facto, a progressão na carreira, e para o país, que não pode dar a ideia de que já estamos, do ponto de vista económico ou financeiro, salvaguardados. Portanto, tem que ver com um equilíbrio muito importante, mas em política a negociação e a diplomacia é fundamental. Estou convicto que o Governo tem demonstrado capacidade para encontrar as melhores soluções. E agora este acentuar de protesto por parte dos sindicatos? Não, porque, como sabem, a 1 de janeiro a medida torna-se efetiva. Portanto, a pressão que há é, no contexto de um orçamento de Estado que está a ser negociado, conseguir-se de facto, e é justa, eu compreendo, como professor melhor que ninguém. O ano passado não foi assim, pelo menos não com tanta intensidade. Mas a medida não foi aplicada, portanto ela será aplicada, o descongelamento é efetivado a partir de 1 de janeiro. E pondo em causa, são os últimos 7 anos, mais 2 anos e meio, penso que de agosto de 2005 até dezembro de 2007, é de facto muito significativo. O Mário Nogueira dizia com razão, não é? Era como se os professores não tivessem dado aulas nestes 9 anos e meio. Portanto, é significativo, de facto, do ponto de vista daqueles que exerceram as suas funções e que consideram, e na minha ótica corretamente, que não deveriam ser prejudicados. Considera que ao longo destes anos a classe dos professores tem sido minimizada, tem sido menosprezada ao longo destes anos? Bem, eu admito que estive durante muito tempo na Comissão de Educação e Cultura do Parlamento e nós discutimos lá coisas muito relevantes, nomeadamente uma questão que vem sempre ao de cima, que é da avaliação dos professores. Eu acho que nós devíamos ter uma avaliação sustentada e a carreira devia progredir essencialmente com o sistema de avaliação. Infelizmente, por variedíssimas razões, não foi possível. Acho que as questões que se colocam aos professores são mais complexas do que estas. Tem a ver hoje com uma desagregação dos meios sociais e com a estabilidade que era necessária na escola, que não é possível por um conjunto de fatores. É verdade também que estas questões económico-financeiras afetam muitos docentes. A deslocação dos professores também há outros elementos que fragilizam, nomeadamente na estabilidade do corpo docente. Portanto, há aqui um conjunto de elementos do sistema educativo que são importantes e que muitos deles, de facto, caíram em cima dos professores que não tinham instrumentos nem condições, nomeadamente condições de vida, condições económicas, que lhes permitissem, em muitos casos, salvaguardar aquilo que era fundamental, que era um modelo educativo com resultados muito positivos. Portanto, e nós conseguimos isso. Os professores conseguiram, mesmo com estas dificuldades, que Portugal tem indicadores hoje em termos internacionais muitíssimos positivos. Basta analisar os vários relatórios PISA que demonstram, de facto, que Portugal tem, e eu aí acho que temos todos que reconhecer socialmente que os professores tiveram um papel fundamental. E nem sempre foram reconhecidos por esse trabalho extraordinário que é central no país, não só em termos da qualidade das aprendizagens, na qualidade das formações dos nossos alunos, mas também até do ponto de vista económico, porque com boas formações, naturalmente, somos mais competitivos. E até que ponto é que esta situação pode influenciar a boa relação até ao momento entre os partidos que sustentam a maioria no Parlamento? Eu penso que não. Eu penso que há plena consciência de que estamos a dar um passo em frente, não é? Estamos a discutir esta questão, mas a verdade é que o congelamento já é antigo, não é? Portanto, estamos no processo de descongelamento. E é um descongelamento. Eu compreendo que a expectativa fosse de um reconhecimento de todo o período em que deram aulas, mas estamos numa medida positiva a querê-la transformar, corretamente, não é? Mas querê-la transformar
colocam todos os efeitos económicos. Não é? Portanto, é que o equilíbrio entre um governo que quer dar um passo significativo no reconhecimento da progressão na carreira dos docentes, nomeadamente, tem também depois a ver com a outra questão que se coloca nas outras profissões na administração pública, mas em relação às pessoas em concreto, portanto, não se pode desvalorizar que o objetivo do governo é positivo, mesmo para os professores nestas circunstâncias. Estamos aqui, uma das notícias, já não recordo em que primeira página é que está, dizia que já há disponibilidade para o reconhecimento de 7 anos e não dos 9 anos e meio, portanto, eu acho que no final se vai encontrar uma solução equilibrada. Certo, mas a pergunta que lhe faço é se há verbas, se há dinheiro para isto tudo, porque efetivamente numa fase, num momento em que se fala tanto de cativações e com metas para atingir, haverá dinheiro para todas essas alterações? Estamos de acordo. Essa é a questão central. Essa é a questão central, porque nós não podemos, falávamos há pouco sobre isso, a economia está baseada, o crescimento da economia é sustentado em alguns elementos que são relativamente extraordinários. Este boom que temos do turismo e até o boom de algumas exportações tem a ver com um contexto internacional que a qualquer instante se pode quebrar. Portanto, este equilíbrio é um equilíbrio muito ténue, portanto, e esta é a ponderação que o Governo tem que ter neste processo negocial. E a verdade é que os dados económicos e o reconhecimento até das grandes vitórias, nomeadamente do Ministro Mário Centeno, demonstram que este Governo tem tido a capacidade de, em todas as cedências ou recuperação de rendimentos, mais concretamente, que é talvez o ponto mais efetivo da despesa pública nestes últimos 2 anos, tem havido um equilíbrio relativamente significativo, porque há uma pressão muito grande sobre nós, portanto, e estou convicto que entre o Ministro das Finanças, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação encontrarão aqui uma solução intermédia que será positiva nos 2 sentidos, salvaguardando aquilo que são os direitos naturais dos professores e também a base daquilo que é a nossa situação económica ou financeira. E os argumentos que usa para defender o setor da educação poderão ser também os mesmos argumentos para defender o setor da saúde, que tem sido um dos mais fustigados, segundo o que defendem os portugueses? Sabe que a exigência que nós temos sobre o nosso sistema de saúde é muito significativa. E o que é que eu quero dizer com isto? A população está a envelhecer de uma forma muito significativa, está a aumentar a esperança média de vida, portanto a despesa com saúde é cada vez maior. Se nós olharmos para a despesa do Estado, há 3 pilares, que são os pilares do Estado Social, que são muito marcantes na despesa pública. Educação, saúde e prestações sociais. Portanto, estamos aqui nesta trilogia. Falamos de educação e vamos para a saúde. A saúde tem cada vez mais despesa, porque nós temos, de facto, do ponto de vista até tecnológico e dos serviços de saúde, melhores condições para o prolongamento da nossa vida, mas, naturalmente, com as fragilidades de crescimento económico que vamos tendo, com a dívida pública que temos, também neste setor tem que haver uma gestão muito rigorosa. E é neste equilíbrio, mais uma vez, de eficácia e eficiência na gestão dos nossos recursos que está o centro da questão. Nós não podemos despejar dinheiro que não o temos. Nós temos que ser eficazes na gestão pública. E nos últimos tempos nota-se que houve uma melhoria dos serviços de saúde, mas a pressão, nomeadamente sobre as administrações hospitalares, é muito significativa. Portanto, também aqui, voltamos novamente ao mesmo termo, o equilíbrio é um equilíbrio muito tenue. Portanto, os passos têm que ser dados de forma muito sólida, porque com muita facilidade nós aumentamos a despesa pública em educação e em saúde de forma muito significativa e nós não estamos em condições. Nós temos que dar passos significativos no contexto da nossa competitividade económica para depois sim, com as contas estabilizadas, podermos sustentar, porque isto só faz sentido se tivermos, de facto, um modelo social sustentado e estes pilares, educação e saúde, são, de facto, fundamentais. Sim, já que falamos do Orçamento do Estado do próximo ano, falou aqui em 3 setores fundamentais, mas o que lhe pergunto é, por exemplo, onde é que fica a cultura no meio de toda esta necessidade de restrição? Costuma ser sempre o parente pobre e eu acho que é um parente rico. Até porque hoje, aliás, nós discutimos nos últimos dias uma questão muito interessante, muito interessante. Relevante do ponto de vista ético-moral, mas para se demonstrar até que ponto é que nós, com necessidades económicas, tentamos potenciar os nossos instrumentos culturais, não é? Falamos do caso do Web Summit e do Panteão Nacional. Foi-se tentando encontrar ao longo dos anos uma criatividade muito significativa para aumentar ou potenciar os orçamentos da cultura. Mas hoje há uma coisa que se percebe.
até do ponto de vista económico, nós temos dado passos muito significativos no turismo. E o turismo é marcadamente pelas características diferenciadoras. E nós temos, do ponto de vista patrimonial, dos vários patrimónios culturais, muitíssima riqueza. Portanto, tem uma associação, mas a cultura não se resume apenas ao turismo, não é? Não, mas repare, o turismo é um marco também do aproveitamento daquilo que é a nossa história, que é a nossa cultura, não é? As nossas culturas, seja ela patrimonial, seja ela artística, e nós podemos potenciar isto. Temos que olhar também, repare, recorda-se, é bastante mais novo do que eu, mas recorda certamente daqueles investimentos estratosféricos que eram feitos em alguns filmes que só meia dúzia que viam. Certo. Portanto, nós temos que ter a capacidade de olhar e mesmo para companhias de teatro, as maiores. E em aspas. Portanto, nós temos que olhar para, sem olhar só com uma lógica economicista, mas perceber que isto tem que estar tudo enquadrado, que o dinheiro é único, a única proveniência são os impostos e temos que o adequar, que o centralizar naquilo que é prioritário. Na minha ótica, prioritário é o Estado Social, mas a cultura é um elemento estruturante do Estado Social porque encaixa muito no elemento de educação. Nós podemos olhar para a cultura hoje de uma forma muito mais transversal, muito mais até competitiva, utilizar um termo que as pessoas do meio da cultura não gostam muito, mas também para reconhecermos que o investimento que fazemos nessas áreas pode ser reprodutivo. É reprodutivo naturalmente no nosso crescimento enquanto cidadãos de pleno direito, mas é também reprodutivo do ponto de vista da rede económica, não é? E é essa perspectiva que os vários governos têm tentado, com maior ou menor sucesso, mas que sistematicamente é exigido. Eu acho que temos feito um grande trabalho ao nível das autarquias, ao nível do Estado Central. Nós hoje olhamos para os nossos patrimónios, para os nossos vários patrimónios e reconhecemos-nos neles. Há muito cuidado com as tradições. Eu sou de Barcelos, ganhamos há pouco tempo um prémio muito interessante, o reconhecimento da Unesco como cidade criativa. Isto é demonstrativo também da nossa capacidade de valorização dos elementos culturais, porque, repare, não é só dinheiro, não é só com orçamento que se consegue potenciar a cultura. E aí os vários agentes têm feito um trabalho extraordinário. Falou de cultura e, coincidentemente, acabou por abordar dois temas que estarão relacionados. Falou do Web Summit e de Panteão e, embora não venha visível nas primeiras páginas, não hesito em perguntar-lhe como é que acompanhou toda esta situação, o jantar feito organizado pelo Web Summit e tudo o que surgiu após essa notícia. Eu fui durante muitos anos vizinho do Panteão Nacional, portanto era um sítio que eu visitava muito, até porque uma famosa feira de Lisboa é feita um pouco à frente do Panteão Nacional. É um ótimo sítio para visitar vivo. Sim, não é um sítio lindíssimo, não sei se conhece a esplanada Conheço. É muito bonita. Conheço, sim. E eu acho que a questão que se coloca ali é mesmo o respeito pela vida de pessoas absolutamente extraordinárias no contexto da cultura portuguesa e acho que devem haver limites, não é? E o limite do aproveitamento dos espaços públicos do nosso património para iniciativas dessas, acho que termina ali. Acho que o Panteão, em locais como o Panteão Nacional. Acho que não deveria ter acontecido aquele jantar. Não deveria ter acontecido, evidentemente. Há um limite e o limite é onde está construída a nossa moral, a nossa construção enquanto Estado, com os restos mortais de figuras relevantíssimas da nossa vida pública, não deve ser utilizado para visitas extraordinárias, para conferências, tudo o que seja de respeito e de consideração, um jantar que tem uma tendência muito, ainda por cima do Web Summit, com características muito... um caráter festivo, empresarial... Relativamente festivo, não foi o primeiro, também é bom que saiba. Não foi o primeiro. Era isso que lhe ia perguntar. Eu acho que o regulamento base é que está... O regulamento base há anos que se realizam jantares, e aproveito para passar para a próxima questão, há anos que se realizam jantares, soube-se, inclusive jantares em que também participou António Costa, ele que não tardou em criticar a iniciativa. Como é que se explica esta... Foi mais ou menos, ele não participou, ele era presidente da Câmara de Lisboa. Não era da Câmara, era da Câmara de Lisboa, mas por inerência também do turismo de Lisboa, e terá havido uma iniciativa envolvendo essa instituição, penso que ele não ligação indireta. Portanto, indireta, portanto não esteve presente, mas isso não retira a responsabilidade, entre aspas, às instituições que durante estes anos permitiram esse tipo de iniciativas. O que acontece é que nós somos muito extremos em Portugal. É uma tendência das nossas características. O José Gil caracteriza-nos muito bem, que somos muito de extremos.
E o Web Summit, que é uma coisa absolutamente extraordinária, tem os seus seguidores, os seus defensores indefetíveis e tem já um movimento muito crítico, um bocado como o turismo, não é? Como turismo, portanto. E foram esse aspecto mais... E os temas que foram lançados, muito já das inteligências artificiais, já colocando muitas questões ético-morais, que levam um conjunto, e com razão, acho que em democracia devemos debater isto com muita transparência, a estar à espera de qualquer falha dentro desta iniciativa para atacar a organização em si. A organização é extraordinária, é fundamental que se mantenha em Portugal, é daquilo que mais inovador há no contexto mundial. E nós devemos estar na frente dessas iniciativas, mas com limites. Não é tudo, como se costuma dizer, nós abrimos as portas, mas nós não abrimos as portas na sua totalidade. Portanto, temos que ter o cuidado de salvaguardar aquilo que são elementos marcantes. E certamente para o ano escolherão outro sítio para jantar. E há sítios muito bonitos. Muito bonitos também. E património também cultural, que não o Panteão. É verdade. Olhamos para a primeira página do jornal I, mais abaixo, a propósito desta conferência sobre cibersegurança na saúde. Neste caso, com esta abordagem, o Serviço Nacional de Saúde com 1 a 2 ataques informáticos por mês, mas sugiro iniciarmos esta conversa pegando neste destaque mais generalista: democracia ameaçada online. Em 18 países as eleições foram manipuladas através das redes sociais, aqui com a Rússia à cabeça. É algo que, na realidade, o mundo ainda não sabe bem lidar e estamos a aprender aos poucos a lidar com esta vertente negativa do poder da informática e da tecnologia? É, e nós por acaso, foi uma das matérias que tratamos também há uns tempos atrás no Parlamento Português, porque a legislação internacional é muito ténue. É ténue em várias matérias, não é? Até em matérias aparentemente mais complexas, que têm a ver com terrorismo e com tráfico de seres humanos e com coisas aparentemente mais... que nos tocam mais no imediato. Mas os crimes cibernéticos, as manipulações cibernéticas são hoje já um instrumento de tal forma grave. Nós olhamos às vezes para os filmes de ficção científica e parece-nos uma coisa muito estranha, muito distante, mas são muito atuais. Hoje é possível, de facto, hoje as guerras já não se fazem com soldados, não é? No essencial já são drones que são enviados, isto é tudo, tecnologicamente, tudo muito avançado. Soubemos das aparentes manipulações e envolvimento dos russos nas últimas eleições americanas. Estamos a falar já do topo da decisão dos governos de topo mundial, com grandes responsabilidades. Então, o mundo tem que estar preparado, isto é tudo muito rápido, não é? Hoje as coisas acontecem com uma velocidade, as evoluções tecnológicas com uma grande velocidade, e nem sempre os legisladores, e isto num contexto da ausência de um governo mundial, também de alguma fragilidade das Nações Unidas no contexto do sistema de relações internacionais, é preciso aprofundar estas ligações, o que não é fácil, porque nós vemos blocos diferentes a lutarem entre si pela hegemonia do sistema internacional, e estas áreas que são fáceis de dominar, porque com um computador, um hacker, consegue... Nós vimos miúdos nos Estados Unidos entrarem no Pentágono, não é? Nós vimos... Já assistimos a tudo, já assistimos a tudo. Estamos sempre a ver coisas absolutamente novas. Há sempre mais algo para acontecer, mas temos que avançar. Com muita facilidade, até com pequenos instrumentos, hoje é possível criar conflitos muito significativos, e no sistema eleitoral, imagino, não é? Podemos eleger alguém que já elegemos. Mesmo sem manipulações, já elegemos algumas pessoas. Vamos avançar nesta revista de imprensa. Olhamos agora para a primeira página do Jornal de Notícias, já está na imagem, com destaque para o PSD, quase 90% dos militantes do PSD com cotas em atraso. Para votar têm de regularizar situação até 15 de dezembro. Rio teme fenómenos de caciquismo, Santana está tranquilo. Na manchete do JN, militar infiltrado na corrupção das Messas, protegido pela polícia, e ainda destaque fotográfico para o empate solidário entre Portugal e os Estados Unidos. 1-1 foi o resultado final. Entramos agora na imprensa regional. Esta noite fica apenas limitado ao Diário de Aveiro. Na manchete, região centro cresce em termos turísticos. Dados do Instituto Nacional de Estatística referentes a setembro revelam que o centro de Portugal foi mesmo a região que mais cresceu em todo o país. E mais abaixo, afeto alvo de assaltos sucessivos, instalações inseguras e sem luz nos antigos armazéns gerais de Aveiro. São os destaques maiores deste jornal regional. Professor, parece-me
Interessante destacar na imagem Santana Lopes e Rui Rio, quase 90% dos militantes do PSD com cotas em atraso para votar têm de regularizar a situação até 15 de dezembro. De que forma é que isto pode influenciar a votação final? Bem, lamentavelmente nós assistimos a estes filmes durante as últimas décadas principalmente nos partidos de poder. 90% é um número elevado, não é? O Partido Socialista encontrou uma solução muito interessante, que era com as primárias. Com as primárias não era necessário pagar cotas e podiam, inclusive, simpatizantes do partido participarem do processo eleitoral. Isto faz com que se olhe para os partidos muito numa lógica económica, porque 90% dos militantes, não conseguimos ver aqui a dimensão do número de militantes, mas estaremos a falar certamente de centenas de milhares de euros para se conseguir ter condições para votar. E conhecendo a realidade dos partidos, percebe-se que isto terá que ser feito de forma organizada, o que põe de facto em causa aquilo que é o fundamental num processo eleitoral, que é a escolha dos melhores projetos. E estando a falar do principal partido da oposição e de um partido com a relevância no nosso sistema eleitoral, Professor, é lamentável. No minuto, como é que tem acompanhado esta disputa pela liderança do PSD e acredita em que resultado final? Bem, eu acho muito curioso. Primeiro é curioso que Santana Lopes, depois de todo o percurso político e da forma como saiu da política, que volta com uma dimensão. A última sondagem, penso que do Expresso, estava um empate técnico. Portanto, com a possibilidade de vitória. Rui Rio. É curioso, é que dentro do próprio Partido Social Democrata vemos duas figuras completamente antagónicas, não é? Parece que estamos perante alguém de centro, quase centro-direita, e alguém de centro-esquerda. E quem é que se ajusta melhor às necessidades do PSD nesta altura? Em 30 segundos, professor. Bem, eu como militante do Partido Socialista não tenho muita... Eu acho que é mais conservador o eleitorado de Rui Rio, vê-se pela governação que ele fez na Câmara do Porto, e Santana Lopes é muito mais próximo do centro, portanto, será uma figura que no atual contexto da situação do país poderá de facto fazer mais pontos com o Partido Socialista, se for necessário, do que o Rui Rio. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Obrigado. Desta forma que chegamos ao fim desta revista de imprensa. Já sabe que pode e deve manter-se atualizado através do nosso site, em portocanal.sapo.pt. Da minha parte é tudo. Fique bem, fica o Porto Canal.